E pessoal, nós vamos falar sobre Quincas Borba, um livro do Machado de Assis, e junto com Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele compõe aí uma trilogia dos três livros mais famosos, mais importantes do Machado de Assis. O personagem Quincas Borba, ele aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi amigo de infância do Brás Cubas, depois eles se reencontram adultos, e aí 10 anos depois da publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis vai publicar um livro cujo título é Quincas Borba, em que esse personagem aparece novamente, embora não seja ele o personagem central da história. Tá? Então aqui eu coloquei uma frase, que é uma frase famosa desse personagem: ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas. Isso aparece na teoria do humanitismo que ele formula lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas que depois vai ser retomada também nessa obra. Esse livro, antes de começar a falar sobre a história, eu coloquei aqui o primeiro parágrafo do livro que mostra o personagem principal, que é o Rubião, e vai mostrar como a vida dele vai passar por uma grande transformação graças ao Quincas Borba. Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse, com os polegares metidos no cordão do chambre, à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que ele admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa. Cotejava o passado com o presente, que era, há um ano, professor, que é agora capitalista. Então, o Rubião, o livro começa com o Rubião pensando no quanto a vida dele havia se modificado. E essas mudanças foram decorrentes justamente da chegada do Quincas Borba na vida dele. A gente vai falar depois com calma a respeito disso. Esse livro foi publicado em 1891, é um livro que pertence ao realismo no Brasil. Em 1881, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso inaugura, oficialmente o realismo no Brasil, e o Quincas Borba faz parte também desse movimento, segue a linha do Memórias Póstumas de Brás Cubas, embora seja um livro escrito em terceira pessoa, enquanto Brás Cubas é escrito em primeira. O livro vai tratar de vários temas, dentre eles, eu coloquei aqui os principais: a questão da ascensão social. O Rubião vai ser o personagem que vai passar por esse processo de ascensão social, a questão da ambição, tanto por parte do Rubião, que é ambicioso no sentido de que ele quer ficar com a herança do Quincas Borba, mas especialmente a ambição do Palha e da Sofia. O adultério, que não chega a se concretizar, mas a gente tem situações que se aproximam desse adultério, e a exploração material e moral, a questão aí de querer se dar bem, em cima do dinheiro do outro, de querer progredir à custa, de outras pessoas. Isso vai ser bastante tratado nessa obra. O Machado de Assis é um autor extremamente crítico em relação à sociedade da época. Ele vai mostrar nesse livro essa sociedade de forma improdutiva, parasitária, que a gente tem aí um monte de parasitas que vivem querendo se dar bem em cima dos outros. A própria ideia, do humanitas, que ele vai trazer na teoria do humanitismo, ela trata muito bem dessa questão. Ele vai dizer que humanitas é o princípio da existência, que se manifesta em todo ser vivente. Então, todo ser vivente vai buscar, de alguma forma, estratégias, para sobreviver. E essa questão de querer se dar bem em cima do outro seria uma dessas estratégias. Ele vai tratar muito da questão da moralidade, essa moralidade aparente, que na verdade esconde, uma grande imoralidade dessas pessoas. A questão das máscaras vai ser muito forte aqui. Então, as pessoas se mostram para o outro de uma determinada maneira, mas no seu interior, se comportam de uma forma diferente. Se colocam como pessoas boas, generosas, que querem ajudar o próximo, por exemplo, mas que na verdade estão usando isso como uma estratégia para se dar bem. O livro, então, traz essa questão dessa moralidade aparente em oposição a essa imoralidade que é o que coordena as relações sociais. A gente tem momentos do livro em que há cenas bastante cômicas, especialmente relacionadas ao Quincas Borba, é o momento em que ele enlouquece,
mas a gente também tem esse caráter bastante trágico. A teoria do humanitismo, como eu já disse, ela aparece, né, no Memórias Póstumas de Brás Cubas e vai ser retomada aqui, é uma forma do Machado de Assis satirizar as teorias científicas daquela época, o darwinismo social, o positivismo, os vários tipos de determinismo, né? Então, quando ele coloca essa coisa do ao vencedor as batatas, ele está dando essa ideia, né, de que o mais forte acaba sobrevivendo. E não importa quais vão ser as estratégias que essa pessoa vai usar para sobreviver, né? Se ele vai sobreviver, ele vai ter que ser mais forte, ele vai ter que passar em cima do outro para conseguir isso. No livro, a gente tem aí uma sequência temporal, a história se inicia em 1867, em Barbacena, que é uma cidade de Minas Gerais. Depois a gente tem uma parte da história que se passa no Rio de Janeiro. E aí no final ele volta, né, o Rubião, que é o personagem principal, volta para Barbacena, um tempo depois, e ele acaba falecendo em Barbacena. O narrador, como eu disse, é um narrador em terceira pessoa, um onisciente. A gente vai ter ao longo do livro a questão da loucura, que vai margear a história, tanto a loucura do Quincas Borba, no início da história, quanto depois a loucura do Rubião. A questão de como esse desejo financeiro, monetário, né, vai embrutecendo as pessoas, vai fazendo com que elas se tornem dissimuladas para conseguirem aquilo que elas querem, tá? Isso vai ser um aspecto que vai aparecer bastante também dentro do livro. Os personagens principais são o Rubião. A história começa com o Rubião em Barbacena, ele era um professor, ele era amigo do Quincas Borba. O Quincas Borba chegou a namorar com a irmã dele, eles pensaram até em se casar, mas a irmã acabou morrendo antes que isso acontecesse. E aí, no fim, o Rubião acaba ficando feliz com isso, porque ele fala que se a irmã tivesse se casado com Quincas Borba, certamente ela teria tido um filho dele, teria tido um herdeiro, e ele não ficaria com a herança. O Quincas Borba, logo no início do livro, morre. Ele tinha um cachorro, ao qual ele dá o mesmo nome dele, então ele tinha um cachorro também chamado Quincas Borba, e ele deixa a herança dele toda para o Rubião, com a condição de que o Rubião ficasse com o cachorro, cuidasse do cachorro. Acontece que depois da morte do Quincas Borba, o Rubião já tinha dado o cachorro para uma parente distante dele. Quando ele vê essa cláusula no testamento, ele vai imediatamente buscar o cachorro e passa então a cuidar do cachorro para receber a herança. Ele até tem uma relação boa com o Quincas Borba, com o cachorro, tá? Ele acaba pegando aí, eles acabam construindo laços afetivos, né, entre o animal e o Rubião. Mas no primeiro momento ele tinha se desfeito do cachorro, ele só vai atrás dele realmente para garantir a herança. Ele era antes, né, ele era professor, mas ele acaba abandonando o trabalho dele e ele vai fazer uma viagem no Rio de Janeiro, pro Rio de Janeiro. Durante essa viagem ele conhece no trem um casal, Cristiano Palha e a Sofia, e os dois, como eram muito espertos, eles já percebem ali nessa aproximação com o Rubião uma oportunidade de se dar bem. Eles acabam se aproximando do Rubião, auxiliando o Rubião no Rio de Janeiro, e o Rubião acaba se tornando sócio do Palha. Só que, na verdade, ele está sendo enganado pelo Cristiano Palha, né? Na verdade, ele está desviando muito dinheiro do Rubião e ele quer se dar bem. E todas as pessoas que se aproximam do Rubião são pessoas que querem tirar proveito, né, dessa ingenuidade dele, desse dinheiro que ele tem. Ele chega a um ponto que a casa dele fica cheia de pessoas que almoçam, jantam, tomam café lá todos os dias. A gente vai ter vários personagens na história. Dentre eles, a gente tem o Carlos Maria, que é um jovem pelo qual a Sofia acaba se apaixonando, mas ele acaba se casando com uma prima dela, que é a Maria Benedita, e não se envolve com a Sofia. A gente tem o Camacho, que é um cara que quer ser candidato a político, ele tem um jornal e ele acaba arrancando bastante dinheiro do Rubião para a manutenção desse jornal. E o Rubião acaba se apaixonando pela Sofia, ele vai declarar o amor dele para ela, mas ela vai desconversar, vai contar para o marido num primeiro momento vai ficar bravo, mas depois vai dizer que ele deve muito ao Rubião e que não é interessante para eles romperem relações com ele. E ao longo da história, o que vai acontecendo? A Sofia e o Palha vão cada vez mais enriquecendo,
alcançando um status social que eles buscavam na sociedade, se relacionando com pessoas importantes da sociedade da época. E o Rubião, ao contrário, vai empobrecendo, porque ele começa a emprestar dinheiro para muita gente, começa a gastar o dinheiro com muita coisa e vai empobrecendo. A Tonica era uma solteirona que tentou se casar com o Rubião, mas a relação acabou não indo para frente. Dona Fernanda era uma mulher importante na sociedade, vai se aproximar, vai ter uma amizade com a Sofia e vai acabar arranjando o casamento entre o Carlos Maria e a sobrinha da Sofia, que é a Maria Benedita. Então, esses personagens vão aparecendo ao longo da história, todos vão se cruzando aí na casa da Sofia e do Palio. No final da história, o Rubião acaba enlouquecendo, ele chega no momento que ele fala que ele é Napoleão Bonaparte, ele acaba sendo internado, o Palio acerta a internação dele, mas um dia ele acaba fugindo, levando o cachorro com ele, levando o Quincas Borba com ele vai para Barbacena, chegando lá ele toma uma chuva muito grande, ele fica na rua, não tem onde ficar, e ele acaba adoecendo e morrendo. E o cachorro, né, o Quincas Borba, acaba morrendo algum tempo depois. Então o Rubião ele ilustra muito bem essa teoria do Ao Vencedor das Batatas, né, essa teoria do humanitismo que Machado de Assis explora. Quem vai ser o vencedor? A Sofia e o Palio, que alcançam toda a ascensão social que eles buscavam, enquanto o Rubião acaba perdendo tudo que ele tinha, né? O Rubião vai passar de professor a capitalista, rico, vai terminar como um mendigo enlouquecido. Então a gente percebe como esse personagem ao longo da história vai se modificando. E Machado de Assis, como é típico, né, da obra dele, vai mostrar como a sociedade em que a gente vive é uma sociedade hipócrita, marcada por relações por interesses, marcada por aparências, né, que as pessoas aparentam ser de determinada maneira, mas na verdade agem de outra forma, diferente daquela que elas querem fazer com que os outros acreditem que elas são, como as pessoas se aproveitam dos outros, né, em benefício próprio. É um livro que tem um caráter bastante crítico em relação aos comportamentos sociais daquela época. Tudo bem? Então, de forma bastante resumida, as questões mais importantes que aparecem nesse livro são essas. Até mais, pessoal.